o amigo então pergunta para ele se ele visitou a Estátua da Liberdade, né? Did you visit the Statue of Liberty? And did you visit... Olha como é que fica, ó. And did. Tem o som do dedo and, tem o som do dedo did. Então a gente omite um dos sons e diz and did you? And did you? And did you visit the... Porque o visit termina com o som de T, o the começa com o som de T. And did you visit the... Ok? And did you visit the Statue of Liberty? And did you visit the Statue of Liberty? O T do Liberty pode ser transformado em R, ou pode ser omitido, no caso, e a pronúncia fica Liberty, ou então Liberty, você escolhe. And did you visit the Statue of Liberty? Funciona bem, tá? Vamos lá, let's repeat. And did you visit the Statue of Liberty? And did you visit the Statue of Liberty? And did you visit the Statue of Liberty? Very nice, very nice. Olha, treino. Sentiu-se desafiado aqui, treine, ok? E é como se você estivesse ouvindo uma música. Se você ficar lendo, você terá maior dificuldade de pronunciar. Mas se você ouvir, prestar atenção no som daquilo que você está escutando e tentar repetir o som, a probabilidade de você falar corretamente é muito maior, tá? E aí o amigo diz, yes, I did, it was super cool. Visitei sim a estátua, pô, foi muito maneiro, né? E aí nós temos a palavra cool também mencionada na aula anterior, né? Maneiro, legal, bacana. Yes, I did, it was super cool. Vamos lá, vamos tentar? Yes, I did, it was super cool. Yes, I did, it was super cool. Yes, I did, it was super cool. Muito bom, muito bom. E aí o amigo diz, I can imagine. Em outras palavras, acho que eu consigo imaginar, dá para imaginar, dá para imaginar. Deve ter sido realmente muito massa, muito legal. I can imagine. Can termina com o som de N, consoante. Imagine começa com o som de I, vogal. Então a gente junta can, I can imagine, I can imagine, I can imagine. Ok? Liberty é o mesmo que freedom? Yes, Paulo. Liberty é o mesmo que freedom, liberdade. Very good. Liberty é uma palavra mais formal em inglês, tá? E freedom é mais informal. Aliás, foi bom você ter perguntado isso, Paulo, porque eu posso dar uma dica aqui bem legal. Se vocês pararem para analisar bem, as palavras que são mais cognatas, ou seja, aquelas palavras que mais se parecem com o português, elas são mais formais. Então, se você estiver num âmbito de trabalho, por exemplo, indo para uma entrevista de trabalho, ou conversando com o diretor de uma empresa, sei lá, num âmbito mais empresarial, um âmbito mais formal, ok? Você utilizar palavras mais cognatas fará com que o seu nível de inglês suba. Interessante, né? Você estará falando o inglês mais formal. E se você utilizar outras palavras que significam a mesma coisa, mas que não são cognatas, você estará falando o inglês mais coloquial, mais do dia a dia. Freedom é o mesmo que liberdade, só que é um inglês mais do dia a dia. Liberty, ou liberty, dependendo da pronúncia, é um inglês mais formal. Bacana, né? Obrigado, Paulo, por isso. Ok, então, let's repeat. I can imagine. I can imagine.
I can imagine. Very nice. E aí o amigo diz, but I couldn't do everything I wanted to. Então aqui nós temos o seguinte, olha, I couldn't do everything I wanted to. É muito comum a omissão dos T's em inglês, lembra que eu falei isso, né? Então ao invés de pronunciar wanted to, eu omito o som desse T do wanted e digo wanted, tá? But I couldn't do everything I wanted to. I wanted to. But I couldn't do everything I wanted to. O que essa frase quer dizer? Ele não conseguiu fazer tudo que ele queria fazer, né? Essa é a verdade. Foi muito maneiro, foi Estátua da Liberdade, visitou Nova York, enfim, mas não deu para fazer tudo que ele queria fazer. I couldn't do everything I wanted to. Vamos tentar? But I couldn't do everything I wanted to. But I couldn't do everything I wanted to. But I couldn't do everything I wanted to. Very nice. E aí, o amigo diz, because of English, né? Para confirmar, pô, você não fez tudo que você queria fazer, mas peraí. Foi por causa do inglês? Because of English? Ok? Let's repeat this question. Because of English? Because of English? Because of English? E o amigo diz, yeah, por causa do inglês. Por causa do inglês eu não consegui fazer tudo que eu queria. De fato, gente, as nossas viagens são outras, completamente diferentes daquelas com o inglês fluente em relação àquelas em que o inglês fluente não está presente. Essa é a verdade. Quando você fala inglês fluente de verdade, você tem a liberdade para fazer aquilo que você desejar. Imagine você não falando inglês fluente, estando nos Estados Unidos, por exemplo, e querendo ir ao cinema. Como é que você vai fazer isso? Né? Como é que você vai ao cinema se você não fala inglês fluente? Impossível. E aí o cinema é apenas um exemplo, mas existem, né, inúmeras coisas que a gente se limita se nós não falarmos inglês fluente. Então, falar inglês fluente is a must. Tem que falar. E ele diz, that's why I'm going to learn it and go back there. É por isso que eu vou fazer o quê? Eu vou aprender e vou voltar. Porque a viagem vai ser outra, completamente diferente. Tá? Gilberto disse que o genro e a filha o ajudaram, né, Gilberto? Na viagem. Imagine agora voltar com o inglês fluente, tendo a liberdade de se comunicar naturalmente, sem a necessidade de depender de outras pessoas. Cara, é outro papo. Outro papo. A viagem se torna muito melhor, muito mais gostosa, muito mais proveitosa. Você, de fato, vive esse freedom, né? Essa liberdade de se comunicar no idioma. É muito legal. Então, yeah, that's why I'm going to learn it and go back there. Vamos tentar repetir essa frase? Vamos lá? Yeah, that's why I'm going to learn it and go back there. Yeah, that's why I'm going to learn it and go back there. Yeah, that's why I'm going to learn it and go back there. E aí o amigo concorda com ele diz, great idea. Falamos sobre isso também na aula passada, né? Great idea. Olha que ideia maravilhosa, né? Muito bacana. E a junção do great com idea. Transforma o T em R.
Great idea. Great idea. Vamos lá, let's repeat. Great idea. Great idea. Great idea. Very nice. E aí o amigo diz, hey, maybe you can come with me next time. Né? Talvez você possa vir comigo da próxima vez, seria legal, ok? Então é isso que ele diz, tá? Hey, maybe you can come with me next time. Vamos tentar repetir essa frase? Hey, maybe you can come with me next time.